Imagine que tudo o que você conhece sobre o saxofone blues é uma mentira, que os acordes melancólicos que embalam bares esfumaçados carregam um segredo tão sombrio que até as notas parecem sussurrar um aviso que o mundo tentou apagar. A história oficial narra um instrumento nascido nos anos 50, um herdeiro do jazz que encontrou seu lar nas avenidas de Nova Orleans, onde músicos de pele escura improvisavam sobre trilhas de tristeza e esperança, e onde o consumo de álcool nas sessões de jão era registrado em torno de 70% das gravações sobreviventes. Mas essa narrativa era apenas a superfície. Documentos de fábricas de metal revelam que, entre 1952 e 1964, mais de 3.000 saxofones foram fabricados com ligas contendo cádmio, um metal tóxico que, ao ser inalado, compromete a função pulmonar e gera danos neurológicos irreversíveis. Os relatos de músicos veteranos descrevem episódios de tontura súbita, perda de memória e até colapso nervoso durante apresentações. Porém, na época, esses sintomas foram atribuídos ao estilo de vida errático, ao álcool, ao stress da estrada, enquanto laboratórios silenciavam os laudos que ligavam o metal ao colapso cerebral. A camada mais profunda emerge quando investigamos a companhia que dominava a produção desses instrumentos. A Meridian Metals, cujos executivos mantinham contato direto com agências de inteligência durante a Guerra Fria, usando o saxofone como veículo de espionagem sonora, inserindo microcircuitos de escuta nas chaves de tonalidade para captar conversas em clubes clandestinos. Quando um engenheiro renegou o projeto, desapareceu misteriosamente em 1961 e os registros oficiais foram incendiados em um armazém de Chicago, deixando apenas fragmentos de e-mails criptografados que sugerem que o governo americano financiou a produção para monitorar movimentos dos direitos civis, usando a melodia como cortina de fumaça. Hoje, o eco desse pacto ainda reverbera nas cidades onde o blues ainda pulsa. Jovens saxofonistas sentem, sem explicação, um peso no peito ao tocar certas escalas, como se a própria madeira carregasse uma vibração de medo que atravessa gerações, e as salas de concerto modernas ainda recebem pedidos para remover os microcircuitos que, segundo especialistas, ainda podem estar ativos em instrumentos de segunda mão. A conexão com o agora se revela quando analisamos dados de hospitais. Nos últimos 10 anos, casos de neuropatia periférica aumentaram em 40% entre músicos de sopro, e as clínicas de reabilitação apontam para exposições prolongadas a ligas metálicas antigas, um padrão que coincide com a idade média dos saxofones vintage que ainda circulam nos mercados de leilão. Se você já sentiu um arrepio ao ouvir um solo de saxofone que parece rasgar a alma, talvez não seja apenas a arte. Talvez seja a ressonância de um passado que ainda vibra nas fibras do metal, lembrando que cada nota carregada de dor pode ser também um grito de aviso de corpos contaminados, de mentes manipuladas, de liberdades silenciadas. A grande revelação, então, responde à pergunta inicial. O saxofone blues não é apenas um símbolo de resistência cultural, mas também um artefato de controle, forjado em ferro e cádmio, programado para ouvir e para envenenar, um instrumento que, enquanto encanta, também aprisiona aqueles que ousam tocar sua melancolia. Contudo, ao final da jornada, surge uma semente de dúvida existencial. Se a música pode ser usada como arma, será que a própria percepção humana está sendo moldada por frequências ocultas? E quantas outras melodias populares carregam códigos que ainda não deciframos? A resposta permanece nas sombras, mas o convite é claro. Questione cada acorde, escute o silêncio entre as notas e lembre-se de que a verdade, como o blues, nasce da dor e da resistência, e que o futuro depende de quem ousa ouvir além da melodia.